Podem sentar-se. Preciso um pontapé inicial aí. Ok. Nesta noite, eu vou usar 2 textos. Você pode abrir sua Bíblia em Josué, capítulo 1, versículo 9. E no tempo devido, nós leremos esta passagem. E depois iremos para 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 10. Eu pretendo falar com vocês nesta noite sobre este tema. Dependa da graça divina em meio às adversidades. Dependa da graça divina em meio às adversidades. Hoje cedo eu estava meditando até o período da tarde. Fiquei sozinho com a palavra de Deus. E Deus encheu o meu coração. Então eu sinto que essa palavra vai cair dentro de nós, como a verdadeira comida e a verdadeira bebida. Ao longo da vida, nós tomamos muitas decisões, fazemos muitas escolhas, mas há uma escolha que nós não queremos. Nós não queremos tristezas, dores, sofrimentos ou adversidades em nossas vidas. Eu não conheço alguém que diga: Deus, me envie tribulações. Me coloque dentro de uma fornalha. Passe um trator em cima de mim. Sem nenhuma dúvida, nós vivemos em um mundo cheio de erros, de maldade e pecados. E por causa disso, é que surgem adversidades. Nós vimos a semana passada, se alguns ainda se lembram. Só existe adversidades, só existe sofrimento, porque o mal entrou no mundo. Porque Deus não criou para os seus filhos um mundo que participasse dessas coisas. Mas quando erraram, eles tiveram que ingressar para um mundo cheio dessas coisas. E então, a adversidade estava sempre diante deles. Mas, no entanto, ao longo da história bíblica, Deus sempre levantou homens e mulheres que serviram como exemplos de pessoas a serem seguidas por aqueles que amam a Deus. Pessoas como vocês, que estão aqui nesta noite, que vieram para ouvir a palavra de Deus deste servo do Senhor. E Deus usou essas vidas para abençoar não somente a elas, mas também outras pessoas. E elas sofreram. Por isso, a primeira coisa que eu gostaria que nós entendêssemos é que nós temos que ter o desejo de aprender com quem passou por adversidades e as superou. Então,
tenha o desejo de aprender com quem passou por adversidades e as superou. Você não precisa ficar por aí tentando descobrir maneiras de agir. Deus deixou um livro tão rico diante dos nossos olhos, e nós temos histórias impressionantes. Nós temos exemplos de pessoas fabulosas. Eu coloco aqui pelo menos 6 exemplos: José, Moisés, Davi, Esther, Daniel, e também os discípulos de Jesus, porque aí, seriam mais de 12, porque teriam os apóstolos, teríamos os evangelistas, teríamos também os discípulos dos apóstolos, e assim por diante. José, por exemplo, ele sofreu uma traição dos seus irmãos, que não gostavam dele, porque o pai o mimava, o protegia. Venderam esse homem a uma caravana, e ele depois foi vendido ao Egito como escravo. E lá, injustiçado, foi parar na cadeia por anos. Mas depois, ele veio a se tornar pessoa muito importante no governo do faraó. Ele ficou abaixo de faraó. E quem foi abençoado? Seus próprios irmãos que o traíram. E muitos outros povos da terra, porque eles passaram a enfrentar, naquele período, 7 anos de seca. E Deus usou a vida de José para trazer uma solução. Mas para chegar a ser o que ele foi, ele teve que sofrer. Moisés foi fugitivo no deserto, vocês sabem. Ele foi criado na corte de Faraó. Mas quando ele se identificou com o seu povo, ele não aguentou mais ver o sofrimento de seus irmãos. E ele matou um egípcio, ele tentou apartar a briga de 2 hebreus. O faraó, sabendo disso, o perseguiu e ele teve que fugir para o deserto. Ele foi para a terra de Midian, que fica na Arábia, e lá ele encontrou a casa de Jetro, um patriarca, e se casou com Zípora, e ele então foi pastor de ovelhas por 40 anos. Um homem acostumado na corte, aprendeu a ler e escrever, aprendeu a comandar, aprendeu a lutar, aprendeu a manusear instrumentos de guerra. Agora estava com um cajado na mão, ouvindo os berros de suas ovelhas, ecoando pelas pedras, num deserto sem fim, escondendo o seu rosto de tempestades de areia, sentado debaixo da lua e das estrelas, sem ouvir uma voz humana, ou então se escondendo do calor do sol, sem ouvir ninguém. Mas nós sabemos que voz ele ouviu naquele deserto, quando a sarça queimava diante dele, com um fogo tão estranho que não consumia aquele arbusto. E ele se aproximou, e do meio da sarça saiu uma voz: não te chegues para cá, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você está é santo. E Deus o chamou para ser o grande líder de Israel. Davi passou fugindo pelo deserto, pelas cavernas, pelas montanhas, por anos de Saul, porque Saul sabia que ele seria o futuro rei e ele precisava ser morto. E Deus o honrou. Ele passou por adversidades, Moisés passou por adversidades, José passou por adversidades. Então chegamos em Esther, uma judia exilada na Babilônia. Morava com Mordecai, e então o rei estava procurando uma bela mulher, e Mordecai, inspirado por Deus, mas talvez sem muita noção do que estava fazendo, mas influenciado pela graça de Deus, pelo amor de Deus, leva esta moça até o palácio, e ela é escolhida, e o seu nome é Esther. Tem um sentido também de alguém
que brilha como a estrela. Tamanho era o esplendor da sua beleza. Na língua babilônica, ela foi reconhecida como uma estrela, uma mulher brilhante, que encantava os olhos. Você olhava para Esther e via algo muito belo. Essa mulher chamou o povo para jejuar. O povo estava para ser destruído, o povo de Deus, seu povo. E numa atitude corajosa, ela pede para o povo se reunir em jejum e oração, para se dedicar em oração a Deus. E ela intercede junto ao rei e salva do extermínio a nação de Israel. Daniel, também escravo na Babilônia. Porém, antes de ser escravo da Babilônia, ele demonstrou ser um escravo de Deus. Ele era um homem dedicado a Deus. Ele orava todos os dias pela restauração da cidade de Jerusalém. Certa vez fizeram um decreto de que estava proibido orar por Jerusalém. Mas ele comparecia todos os dias diante daquela janela e orava na direção de Jerusalém. Deduraram Daniel, se o termo é este. E ele foi lançado dentro de uma cova com leões. E vocês se lembram da história? Com muita tristeza, o rei da Babilônia soube que ele foi lançado lá. No dia seguinte, quando foram olhar a cova, lá estava ele. E nós sabemos da história que o anjo do Senhor, o próprio Jesus Cristo, entrou naquele lugar e fechou a cova dos leões, a boca dos leões. E Daniel saiu íntegro de dentro daquele lugar. E Deus o colocou numa posição na corte para a humilhação de seus inimigos. Quando nós falamos dos discípulos de Jesus, quantas perseguições eles não tiveram, quantas tristezas, adversidades, quantas perdas. Mas Deus usou todos eles. Deus usou o sofrimento de cada um deles para propagar o Evangelho. E se eles não tivessem sofrido e suportado o sofrimento, nós não estaríamos aqui hoje e não teríamos este livro tão sagrado em nossas mãos. Louvemos a Deus pela vida de Paulo, de Pedro, de João, de Lucas, Marcos, de tanta gente que ao longo do tempo viveu, pregou, morreu, foram martirizados, queimados vivos, cerrados ao meio. Por isso, em segundo lugar, diante das adversidades, reaja para glorificar a Deus. Algumas pessoas, diante das adversidades ou das tribulações que a vida lhes impõe, podem demonstrar duas coisas: confiança ou incredulidade em Deus. Então eu pergunto, você que está aqui esta noite, você está decepcionado com Deus? Se há alguém decepcionado com Deus, ou se você está prestes a ter este tipo de sentimento, você tem que analisar uma coisa. A sua maneira de reagir poderá ser das seguintes maneiras. Eu vou colocar aqui. Duvidar da existência do Senhor. Se vocês permitem, eu fiz minhas notas como se fossem palavras ditas e orações também, eu vou ler. Quando uma pessoa duvida da existência de Deus, é como se ele dissesse: se Deus existe de fato, nada de mal teria me acontecido. As pessoas duvidam de Deus
quando lhes acontecem aflições, adversidades. Outra atitude, culpar a Deus. Pessoas dizem: se Deus é tão grande, poderoso e amoroso, Ele não poderia ter evitado todo este transtorno, toda esta adversidade? Se Deus é tão poderoso como se prega, se Deus é tão amoroso, Ele não poderia ter evitado toda esta adversidade? Ou não são questões que não passam pela nossa cabeça? Passam ou não passam? Em terceiro lugar, a atitude de abandonar a fé em Cristo. Então alguém diz: ter fé em Cristo para o quê? Não acontece nada. Então, eu vou procurar soluções em alguma outra coisa ou noutro lugar. Já me disseram que todo o caminho leva a Deus, mesmo. Vou voltar a ser o que era. E ponto final. Algumas pessoas ingressam na igreja e quando enfrentam lutas, eles desanimam na sua fé em Cristo e voltam a buscar as coisas que Deus proíbe. Voltam correndo atrás de coisas que Deus não aprova. E eles se afundam cada vez mais, se tornando miseráveis. Uma outra atitude, rejeitar a Bíblia. Alguém diz: eu já pensei, falei e criei nas promessas de libertação que estão na Bíblia. Nada acontece. E então, eu penso que Deus não cumpre as suas promessas coisíssima nenhuma. Eu já vi pessoas dizendo: Deus só cumpre promessas na vida daquela gente que aparece na televisão. Na minha vida não acontece nada. E então, eles desanimam de ler a palavra de Deus. Esse é um grande erro. Quando você vai no budismo, você tem que estudar. Quando você vai ao islamismo, você tem que estudar. Se você está no judaísmo, você tem que estudar. Mas o que acontece com aqueles que estão no cristianismo, que não querem estudar a palavra de Deus? Quando você não estuda a palavra de Deus, você deixa de conhecer o caminho para o coração do Criador, para o coração do Pai. E muitas pessoas que quando passam por lutas, desconhecendo as Escrituras, querem se agarrar em promessas. Eu estou cansado de ouvir pregações que só falam de promessas, 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 promessas. E pessoas não são transformadas por causa de promessas. As transformações que as pessoas sofrem é que resultam na eficácia das promessas de Deus nessas vidas. Deus não promete suas grandes promessas àqueles que não querem ser transformados. Outra atitude, cultivar o veneno da amargura. Alguém diz assim: já não durmo mais, tenho constante dores de cabeça, vivo esgotado, não tenho vontade de estar mais na igreja e com ninguém. Essa é a atitude do estresse, do esgotamento, da amargura. Quando a pessoa começa a ter insônia, a pessoa tem dores de cabeça, a pessoa vive num esgotamento profundo, se sente cansada, sem saber por quê. Não tem vontade de estar com pessoas e com ninguém. Não estou dizendo que você toda hora tem que esbarrar em pessoas, mas você precisa valorizar a sua vida em relação a relacionamentos, porque Deus chama você para se relacionar. Então a pessoa ainda diz: eu vou falar quem quer que seja,
que isso tudo é um grande engodo, uma grande mentira, esse negócio de cristianismo. Pois eu vim para a igreja, e tanto eu como outros vivemos submersos em sofrimentos. Ter fé para o quê? Uma pessoa amarga é uma pessoa envenenada. Ela se auto-envenenou. E quando ela convive com pessoas, o seu único propósito é envenenar outros. Ela não quer estar com pessoas, mas quando ela está, ela envenena. A sua língua é perigosa. As suas palavras são traiçoeiras. Suas palavras não são verdadeiras, são mentirosas. É uma pessoa totalmente insegura. Ela só pensa em destruir pessoas. Ela fala mal de seu marido ou de sua esposa, de seus filhos e seus pais. Ela não tem mais controle. Ela ouve a palavra de Deus aqui e logo em seguida ela está instável, porque ela não permite que Deus transforme a sua alma. Ela não permite que Deus transforme o seu coração. Uma outra atitude, afastar-se dos planos de Deus. Então alguém diz: o pastor prega que eu devo entender os planos de Deus e me aproximar mais dele. Mas como eu posso fazer isso se a minha vida está virada de ponta cabeça? Se Deus quer me usar, por que Ele não me abençoa primeiro? Quer saber? Isso tudo é uma piada. Eu já vi gente dizendo assim. Quando eu estava escrevendo hoje minhas notas, eu comecei a lembrar de coisas que eu ouvi. E eu ouvi pessoas dizendo isso. Eu ouvi pessoas dizendo: mas Walter, como é que eu vou entender a Deus? Como é que eu vou buscar a Deus? Quem é que pode ouvir a Deus? É possível. O nosso Deus é um Deus que fala. O nosso Deus é um Deus que influencia. O nosso Deus é um Deus verdadeiro que está vivo, Ele está presente, Ele está nesse lugar. O nosso Deus é quem trouxe você a esta noite aqui, porque você precisa ouvir o que está ouvindo. Como é que alguém pode ser tão egoísta? Uma pessoa que se entregou a Cristo e diz: me abençoe primeiro e então eu vou abençoar os outros. Resolve os meus problemas e então eu vou fazer a sua vontade. Isso chama-se egoísmo, isso chama-se pecado. Dificilmente esta pessoa será curada, dificilmente uma pessoa assim será restaurada, porque ela vai se afundar na amargura. Ela não quer sair de lá, ela não quer entender os planos de Deus para a sua vida dentro da sua igreja, a família espiritual que Deus escolheu para ela estar. Esta casa, simples como a nossa, mas muito aconchegante. Nós temos espaço para as suas crianças. Nós temos algum espaço para os seus carros. Nós temos um ambiente climatizado para que você não sofra tanto. Tudo isso são bênçãos de Deus, que Deus deu para nós. Mas nós sofremos muito até chegar aqui. Você não pode imaginar como foi o início dessa igreja. Você não pode imaginar o quanto eu sofri, o quanto fui perseguido, o quanto eu chorei, o quanto fui zombado, injuriado. Mas isto não importa. Os meus inimigos não entendiam os planos de Deus para a minha vida. Era necessário que eles me perseguissem. Era necessário que alguns que se diziam amigos se transformassem até em inimigos. E outros depois se transformaram em amigos. Eu não posso odiar,
porque eles se tornaram instrumentos de Deus para abençoar a minha vida. Hoje vocês se reúnem aqui, e eu estou de pé diante de vocês, para falar das coisas de Deus, porque Deus havia planejado que este dia, hoje, existiria em nossas vidas. Eu seria um instrumento da sua voz e do seu espírito para dizer a vocês: confiem em Deus, desenvolvam uma vida mais próxima dele e vocês verão a sua glória. Por isso, dentro deste ponto 2, quando eu falo, diante das adversidades, reaja para glorificar a Deus. E disse, você está decepcionado com Deus? E falei sobre uma série de reações negativas. Agora eu digo, desenvolva uma comunhão mais profunda com Deus. E a primeira atitude, que a sua fé seja firme. Como você oraria? Se vocês me permitirem, vou ler nas minhas notas o que eu já ouvi de pessoas. Então alguém diria que eu confie na fidelidade de Deus, ainda que eu ande por vales sombrios, pois sei que Ele sempre estará comigo nas adversidades, a fim de me dar direção e orientações. Então você tem que ter uma fé firme, uma fé forte, uma fé que não se abala. A Bíblia diz que aquele que confia no Senhor será como o monte de Sião que não se abala, mas firme para sempre. Outra atitude para você se aproximar de Deus, que a sua paciência seja constante. E então alguém diria, se Deus está permitindo que eu passe por esta situação, eu sei também que Ele me dará a força necessária para suportar esse momento. E portanto, que eu saiba compreender as razões do Senhor em tudo isso e esperar com paciência nele. No tempo certo, Deus vai agir, mas é importante que eu saiba agir dentro do tempo que Deus me colocou. Ainda que eu esteja passando por um vale sombrio e escuro, o Senhor está comigo e a sua vara e o seu cajado me consolam. Uma terceira atitude, demonstre grande valentia. Deus não se aproxima ou não convive com pessoas covardes. Demonstre valentia. Então alguém diz, eu sei que Deus quer abençoar não somente a minha vida, mas abençoar pessoas através de mim. Ele deseja abençoar outras pessoas. Portanto, ao confiar em Deus, que eu seja corajoso, que eu não desanime, pois no final, não só eu, mas muitas outras pessoas verão a sua mão forte sobre a minha vida e conhecerão o caminho para também serem abençoadas por Ele. Se você permite que Deus trabalhe na sua vida e você é valente, as pessoas observarão você e aprenderão sobre este Deus e sobre a tua fé. Um outro ponto, que a sua pureza seja crescente. Com Deus não se trabalha com um coração ímpio. Não existe comunhão com Deus. Há um salmo que diz, Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Quem tem as mãos limpas, um coração puro.
E mais, quem não tem maldade e que saiba amar. Lembram o hino? Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Quem tem as mãos limpas e um coração puro, quem não tem vaidade e sabe amar. Quem tem as mãos limpas e um coração puro, quem não tem vaidade e sabe amar. Essas são as pessoas que entrarão em comunhão com Deus. Alguém diz nessa situação, no meio da adversidade, nós somos tentados, sabe o quê? A buscar a esperteza, a buscar caminhos, a buscar pessoas estranhas que podem resolver nosso problema por meios escusos. Então nós temos que dizer, como alguém disse, que eu examine a minha vida a fundo, em meio às dores que estou enfrentando. Eu estou sofrendo, mas que eu examine a minha vida a fundo. Que eu reconheça os meus erros, os meus pecados, e ao descobri-los, com a ajuda do Espírito Santo e da Palavra de Deus, que eu me arrependa sinceramente diante do Pai, que eu não viva de acordo com os meus desejos, mas segundo a vontade do Todo-Poderoso, e que eu demonstre diante das adversidades uma vida dedicada e comprometida com a sua verdade e valores. Que eu viva segundo o novo caráter que Ele me deu em Cristo, meu Senhor e Salvador. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu sei que há alguns momentos em que nós nos descontrolamos, mas esse descontrole não pode ser um hábito. Eu sei que em alguns momentos pensamos errado, mas esses pensamentos não podem se tornar um hábito. Você é sempre um exemplo para alguém. Você é um exemplo para os seus filhos, para os seus netos, para seus amigos, enteados. Eles estão olhando para você. E eles irão imitá-lo em qualquer situação. Porque quando você se demonstra forte sobre uma pessoa, e essa pessoa se sente humilhada pela sua postura errada, mas aquele que está aprendendo com você olha e descobriu um jeito de obter vantagens. Se é o seu filho, ele tratará o pai ou a mãe de acordo como este ou ela, ou este ou esta foi tratado. Ele vai agir de uma maneira bruta, cruel. Meu irmão, olhe para as suas atitudes. Você pode estar destruindo a bênção da sua casa. Você pode estar destruindo a bênção de Deus sobre seus filhos. Você pode estar destruindo a bênção de Deus sobre a sua vida. Então se arrependa, reconheça os seus erros, reconheça o seu pecado. Entregue-se a Cristo Jesus, pois Ele é poderoso para transformar sua vida. Aquele que morreu e ressuscitou, disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se você não tem a vida de Cristo explodindo dentro de você, hoje é o dia.
Quando você abrir o teu coração para Ele, a vida do alto entrará dentro de você e você renascerá para a glória de Deus, o nosso Senhor eterno. Uma outra atitude que nos aproxima de Deus, que o seu amor pela palavra de Deus seja profundo e notável. Alguém diz: eu estou sofrendo muito, mas eu decido a estudar mais a Bíblia, a palavra de Deus, a fim de que eu possa conhecer cada vez mais o coração do Pai e perguntar-lhe acerca do que Ele deseja me ensinar. É por meio da Bíblia que Deus me ensina, anima, guia, fortalece a minha alma e me corrige. Portanto, que eu enfrente esta situação difícil com um coração submisso a Deus, à sua palavra, pela força que a verdade de Deus me dá. Por que nós lemos a Bíblia? Porque a Bíblia nos ensina a viver. Por que as pessoas deixaram de ler a Bíblia? Porque elas procuraram seus próprios interesses, o seu próprio meio, o seu estilo de vida pessoal. Mas quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, somos contrastados com esta pureza, com esta verdade que veio do céu, que veio da eternidade e voltará para a eternidade, porque diz: céu e terra hão de passar, mas as minhas palavras não passarão. Disse o homem de Deus: para a tua palavra subsiste eternamente nos céus, ó Senhor. E nós dizemos o mesmo. Nós vamos passar nesta terra. Os políticos vão passar, os governos vão passar, mas a palavra de Deus não morrerá jamais. E aquele que faz a vontade de Deus, por tê-la conhecido na palavra de Deus, viverá eternamente. Você crê nesta promessa? Amém. Então chegamos a um terceiro ponto. Ouça o que Deus pediu a Josué, pois é o mesmo que Ele pedirá a você. Eu disse até agora a vocês o seguinte: tenho o desejo de aprender com aqueles que já sofreram. E citei exemplos bíblicos. Disse que eles viveram para glorificar a Deus. Então, quando você estiver sofrendo, quando você estiver passando por alguma dificuldade, porque a dificuldade significa problemas, provas, uma série de coisas, dores, sofrimentos, você tem que pensar primeiro: como eu vou viver para a glória de Deus nessa situação? Então, eu falei com vocês sobre o perigo de estar decepcionado com Deus. Você toma atitudes erradas e perde a sua comunhão com Deus. Então eu disse que você deve procurar desenvolver uma trajetória que o leve a ter comunhão com Deus. E expliquei a vocês alguns princípios que estão no versículo 9 de Josué capítulo 1. Vamos ler Josué capítulo 1, verso 9. Finalmente estamos no nosso primeiro texto base desta meditação. E então, este versículo diz: lembre da minha ordem, seja forte e corajoso,
Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar, para onde você for. Lá na minha terra, depois de ler um trem desse aqui, com todo respeito, a gente faz assim, Iuhu! Wagner, lembra da doença que você estava, vou falar para todo mundo, hein? Então, o Celino que desculpa, o Celino que diagnosticou. Então, veja bem. Ô Celino, você não presta, viu? Mas veja bem. Por que eu fui lembrar nisso agora? Mas é verdade, vamos lá. Josué, ele ouve essa palavra de Deus. O que está acontecendo aqui? Ele está assumindo o lugar, o posto de Moisés. Ou seja, Josué é o escolhido de Deus para conduzir aquele povo que saiu do Egito, onde ele era escravo, para conquistar a terra que Deus prometeu, a terra de Canaã, a terra prometida. No entanto, pelo modo como Deus falou com Josué, é possível observar que ele se sentia amedrontado, inseguro, apavorado. Afinal, substituir Moisés, o maior líder de Israel, não seria uma tarefa simples. E depois de ver como Moisés sofreu na mão daquelas pessoas, que uma hora criam e outra hora eram incrédulos profundos, uma hora queriam crescer e outra hora queriam se afastar de Deus, duvido que ele ambicionava esse cargo, essa posição com tanto interesse. Mas enfim, Deus o escolheu e ele estava assumindo. Vamos ver, neste verso bíblico, nós temos 4 atitudes que Deus espera de Josué. E dependendo dessas atitudes, Deus lhe faz uma promessa. Vamos ver então. Primeiro, lembre da minha ordem. Segundo, seja forte e corajoso. Terceiro, não fique desanimado. Em quarto, nem ou não tenha medo. Josué, se você se lembrar das minhas ordens e for forte e corajoso, não ficar desanimado, não tiver medo, eu prometo a você uma coisa: eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar, para onde você for. Essa promessa dependia das 4 atitudes desse homem. Porque é a partir dessa atitude que Deus iria
fortalecê-lo. Ele já havia sido preparado por experiência, observando as atitudes de Moisés. Mas ele é como aquela mãe que está para dar à luz pela primeira vez. Ela leu 15 livros. Ela assistiu vídeos de parto. Ela conversou com enfermeiros e enfermeiras, com doutores, médicos. Ela conversou com outras grávidas. E então chega o seu dia. E ela descobre que não está preparada. Tudo naquela criança a assusta. Alguém olha o enfermeiro segurando, parece que está segurando um abacaxi. Não acontece nada. Mas quando vai para o colo da mamãe, toda gentil e delicada, porque ela sabe a seriedade, a responsabilidade. É carne da sua carne. Deus está colocando Josué numa situação muito semelhante, de alma, de emoção. Mas eu quero que vocês pensem em algumas outras coisas que ele deveria se lembrar. Deus disse para Josué: prepare-se para entrar na terra que eu vou dar a você e a esse povo. Deus disse a Josué que a sua fé seja firme, mas disse: prepare-se. Você está prestes a enfrentar problemas. Prepare-se. Entrar numa terra estranha é difícil, é problemático. Você terá inimigos, dificuldades. Portanto, prepare-se. Se você vai iniciar sua caminhada com Deus, prepare-se o tempo todo. Deus disse a Josué: eu vou estabelecer limites de posse. Deus não disse para Josué que ele deveria fazer qualquer coisa. Eu vou ler essas coisas, depois nós vamos ler um texto bíblico. Deus não disse que ele poderia ir atacando quem ele quisesse. Uma coisa é ter a ambição de Deus, outra coisa é ter uma ambição egoísta. Há pessoas que seduzem a si mesmos. Quanto mais têm, mais querem. Há um ditado popular que diz: quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza. Vocês estão assistindo isso na política brasileira. E não só na política, mas em qualquer lugar da nossa sociedade. A corrupção do coração humano pode ser vista, sem sombra de dúvida. As pessoas querem ganhar, saborear e cada vez terem mais. Elas não se satisfazem com nada, nem com o que têm.
são compulsivas, não se controlam. Josué, você vai entrar lá e vai dominar dentro dos limites que eu estabeleço. Deus disse que ele nunca seria derrotado por causa da sua presença. Se você, Josué, lembrar das minhas ordens, for forte e corajoso, não ficar desanimado, não ter medo, você nunca será derrotado. Pegue estas palavras para você, porque o que Deus disse a Josué, Ele está dizendo para cada um de nós. Deus disse: eu nunca vou abandonar você, Josué. E Deus diz que nunca irá nos abandonar. Deus disse: se você, Josué, for comprometido comigo e a minha palavra, tudo lhe correrá bem, e você será sucedido na sua missão, por causa da sua prudência e cautela. Onde está a prudência e a cautela? Em lembrar do que Deus diz, em ser forte e corajoso para a glória dEle, em não desanimar para honrá-lo, em não ter medo para que Ele manifeste a sua graça e poder. A vida não pode nos assustar. O diabo e seus demônios não podem nos assustar. Nenhum inimigo pode nos assustar. Maior é aquele que habita em nós do que aquele que habita no mundo. Então vamos ao texto. Qual era a ordem que Deus deu a Josué? Josué 1, versículos 1 ao 8. Tudo que eu falei está aí. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites desta terra serão os seguintes: ao sul, o deserto, e ao norte, os montes Líbanos, onde nasce o Jordão, onde está a Síria. A leste, o grande rio Eufrates, onde está hoje em dia o Iraque, o Irã. E toda a terra dos heteus, e a oeste o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você, como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, se mantenha puro, Deus está dizendo. Não vá atrás de gente porca, imoral. E você terá sucesso em qualquer lugar para onde for.
Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite. E se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. E então Deus diz, por meio da condicional, desta conjunção, se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Esse sucesso não significa ganhar dinheiro. Esse sucesso não significa, desculpe, se tornar rico. Esse sucesso significa atingir o alvo que Deus estabeleceu para a sua vida. Você ganhou o prêmio de sair desta vida e entrar na eternidade. Você pode ser uma pessoa de sucesso, ter bons filhos, boa casa, bom carro, grandes viagens, boa conta bancária, e perder sua alma. Foi o que Jesus disse. Mas ele disse, ajuntem tesouros nos céus, onde as traças e a ferrugem não corroem. Olhe para dentro de si e veja. Dentro de você, a crença e a descrença lutam entre si o tempo todo. É a luta do Espírito de Deus contra os seus desejos e temores pessoais. Você diz, eu quero mudar, mas eu não consigo. Josué diz, eu ouvi Deus, mas como eu posso cumprir estas coisas? Deus diz, se você fizer as 4 coisas que eu pedi a você, eu vou dar a você a minha presença, a minha graça. Deus está dizendo para nós, não se esqueça da minha palavra. Quando você busca a palavra de Deus, você é mais forte e corajoso. Você vai vencer o desânimo. Você não terá medo. E você perceberá a minha presença na sua vida. Olhe para dentro de si e veja. Então, você tem que enfrentar tantos inimigos que estão entrincheirados dentro da sua alma, como os que surgem no seu caminho, nas figuras de seres humanos e situações. Fui claro aí? Se não bastasse uma guerra interior, você tem que lidar contra inimigos que querem te destruir, tanto dentro como fora. Ainda, você tem que escolher entre a vontade de Deus e os seus interesses pessoais. É uma escolha difícil. Quando você tem que defender seu filho, sabendo que ele está errado, ou dizer que ele realmente está errado. Geralmente a mãe defende o filho, porque acha que ele vai mudar, e nunca diz que ele está errado.
o resultado é que ele não vai mudar. Jesus disse: sejam as suas palavras, sim, sim, e não, não. Além do mais, você percebe que não é forte o bastante e precisa de ajuda. Você não consegue lidar com esta guerra interior. Você não consegue ser forte para enfrentar o seu inimigo interior e exterior. Você tem dificuldades para escolher a vontade de Deus. Você tem medo. Olhe quando você oferta. Você diz, bom, hoje eu vou dar isso, daqui a pouco você vai diminuindo. Olha como você vai dar o seu tempo a Deus. Ah, vou me dedicar a Deus. Mas também você começa a arrazoar, dizendo, se eu for colocar minha vida nas mãos de Deus, eu não vou perder isso, perder aquilo. Então você vai diminuindo a conta. É sempre assim. Você não tem força para realizar a vontade de Deus sozinho. Por isso, para terminarmos, aprenda a lidar com a adversidade, tendo Paulo como exemplo. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 ao 10. Vocês já aprenderam alguma coisa interessante nesta noite? Já cansaram, né? Pelo menos está todo mundo de cabeça erguida. Pressuponho que vocês estão ainda aguentando firmes, corajosamente. O apóstolo Paulo foi um homem que recebeu muitas visões de Deus. E teve um momento na sua vida em que ele começou a ficar orgulhoso. Então Deus veio corrigi-lo. Vejamos o que ele diz. Mas, para que eu não ficasse orgulhoso demais, significa um pouco de orgulho, vá lá. Mas em demasia, não. Por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi, veja o que ele diz, eu recebi uma doença dolorosa, agonizante, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele me respondeu, a minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, ele conclui, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Paulo percebe
que está sendo corrigido. Ele não diz, como alguns pensam, que é Satanás que o está esbofeteando, para humilhá-lo. Ele diz que o que ele passa é muito semelhante ao que Satanás pode fazer. Mas ele não diz que é, como alguns interpretam errado. Ele reconhece que é o próprio Deus que o esbofeteia. Paulo era conhecedor das Escrituras, suficientemente para conhecer o caminho que conduzia o coração do Pai, a quem ele podia orar com confiança, e assim ele o fez. Por 3 vezes ele pediu: Deus, me tira essa agonia. Porque essa é a nossa tendência. Só que Paulo, em vez de ficar correndo para as Donas Marias das igrejas, que só fofocam e profetizam errado, ele foi direto a Deus. Deus não disse: pega a mala, pega a chave. Deus diz: se sustente com a minha graça. Sou eu quem está enfraquecendo você. Não tem maldição aqui. Precisamos entender, vocês ainda não aprenderam, digo à igreja, sobre esta questão de maldição. O que ele está passando é uma escola. Paulo percebeu que estava debaixo da influência da graça, ou seja, da bondade e misericórdia de Deus. E ele deveria enfrentar aquela situação, confiando na graça de Deus. Porque é pela graça que recebemos toda a capacitação, toda a força, direção e orientação de Deus. Estar sob a graça de Deus significa que Jesus está vivendo e eu estou morrendo. Quando você começa a entrar numa campanha para se livrar de todos os tipos de má sorte, e não busca Deus, a quem você está ouvindo, senão aos seus interesses? Portanto, nesta noite, Deus o convida para morrer, para entregar a Ele a sua vida. Você não consertará a sua alma se não morrer para si mesmo. Você continuará sendo egoísta, orgulhoso, miserável, pobre, cego e nu. Desconhecedor profundo do coração, da mente, dos pensamentos e dos caminhos de Deus. Aquele que morre para si mesmo é aquele que vive para a glória de Deus, ou seja, para que Deus manifeste seu amor, bondade, poder, glória, a fim de que os homens vejam. A nossa vida se resume neste mundo a isto: vivermos para a glória de Deus. E Paulo diz a Timóteo o seguinte: este ensinamento é verdadeiro. Se já morremos com Cristo,
também viveremos com Ele. Se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, também reinaremos com Cristo. Se nós o negarmos, Ele também nos negará. Se não formos fiéis, Cristo continua sendo fiel, pois Ele não pode ser falso para si mesmo. Eu já vi pessoas pregando, Jesus é fiel, coloca atrás do carro um dístico. Jesus não é fiel para quem é infiel. O que ele está dizendo, se você quer continuar na infidelidade, Cristo continuará na sua fidelidade aos propósitos da sua vida. Ele é fiel a si mesmo. Ele é fiel ao que veio fazer e ao que está fazendo. Ele é o exemplo para aqueles que querem ser fiéis a Deus. Portanto, eu termino nesta noite esta meditação com vocês, demorada, eu sei, mas muito útil. Dependa da graça divina em meio às adversidades. Que Deus nos abençoe. Amém. Quem no céu tenho eu além de ti, e na terra em quem tenho mais prazer, não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha força em meu coração.